Tá. Só não deixa que eu me... Aí, tô te falando. Tá. Quem é o mais corajoso de vocês três? Eu. Vitor e Eric? Ah, nós dois. Eu. O Vitor Nós falou na dois frente. somos. Então a gente vai fazer assim. Eu vou junto com vocês lá no labirinto. Só que aquele labirinto, na verdade, era um bosque. Era um bosque lindo, cheio de vida, cheio de cor, todo bonitão. Só que o que aconteceu? Então tá, né? Você vai implicar com a história? Vai! Era um bosque Não tô cheio ligando, de não. cores, cheio de vida, e todo lindo. Em torno desse bosque existiam alguns vilarejos que dependiam da caça, dos rios. Eles precisavam das coisas que o bosque tinha a oferecer. Dos rios, das árvores, dos frutos que eram abundantes. E sempre serviram muito bem a todos os habitantes daquele vilarejo. Mas nem tudo era perfeito. O que é abundantes? Muito, tinha muito fruto, eram muitas árvores, era um bosque. Eric, quieto, só quem fala agora sou eu. Só quem fala agora sou eu. Então, era um bosque todo bonitão, que tinha muitas árvores, rios, muitos rios. Era um bosque lindo, com várias plantas, vários animais, era um bosque muito feliz. Só que nada é 100% positivo, né? Nada é perfeito. E não era muito longe dali, existia uma bruxa malvada que circulava por aquelas bandas. Ela não se conformava com a beleza e a vida daquele bosque. Um dia, ela resolveu acabar com toda aquela beleza e harmonia, transformando tudo em trevas e podridão. Então aquilo ali. Eric, Fica preste quieto. atenção e imagina. Você vai precisar, eu acho muito bom vocês prestarem atenção na história. Eu tô. Vocês vão precisar. Então, ela estava revoltada e estava decidida a transformar o bosque. Porque ela estava muito incomodada com aquela beleza toda. Ela precisava de um lugar perfeito para espalhar o mal. Escolheu o centro do bosque que ficava ao lado de um cemitério. Plantou uma de suas sementes malignas bem funda para que suas raízes pudessem se alastrar facilmente, levando trevas a todos os cantos daquele lugar. Imediatamente a semente brotou, se transformando numa árvore maligna que, conforme crescia, matava toda a vida e beleza ao seu redor. Olha que horror! Uma árvore com umas raízes horrorosas. Vocês conseguem imaginar? Pavorosa, essa bruxa era muito má. Se tivesse maçã, eu gostaria. Cala a boca. Rapidamente, no meio do lindo bosque, surgiu um pântano horrendo. Toda a vida que ali existia se tornara prisioneira daquela maldade, destinadas a assombrar como fantasmas dos arredores de todo aquele pântano. Os habitantes do vilarejo estavam aterrorizados. Muitos, inclusive, diziam ter presenciado aparições macabras. Não conseguiam dormir, quase beirando a loucura. Se tornou impossível adentrar novamente o bosque. Os animais se tornaram agressivos, invadiam as vilas para atacar as pessoas, como se tivessem vivido um terror tão apavorante dentro do bosque que não permitia que eles voltassem para lá. Em pouco tempo, os riachos que passavam por dentro das vilas, vindo de dentro do bosque, secaram. A caça era impossível. Assim como colher os frutos do bosque que apodreceram. Virou tudo pântano, nojento, podre, fedorento. Nem lenha era possível cortar e os habitantes começaram a sofrer com a fome, o frio, a sede e a loucura que os atormentava. Olha só que complicado, você morar perto de um lugar que era lindo e se transformou nesse lugar horroroso por causa de uma bruxa malvada. Mas existia um lenhador que vivia solitário numa cabana bem próxima ao bosque, quase fora da vila. Ele resolveu investigar o que estava acontecendo no bosque. Até porque ele era lenhador e ele dependia da lenha, ele não podia mais entrar no bosque. O que estava acontecendo? Ele precisava descobrir, ele foi lá no bosque. Ele era valente, porém carregava uma tristeza que o fazia se importar
não se importar mais, ele não se importava mais com as coisas da vida por causa dessa tristeza que ele carregava. Era viúvo, sua mulher tinha uma saúde muito frágil, muito fraquinha, e havia morrido há alguns anos. Ele levou consigo uma foto dela, que sempre o acalmara nos momentos de aflição. Levou também o relógio que herdou do seu avô. O seu fiel companheiro Machado, né? Óbvio que ele era um lenhador, e a aliança dela, da esposa, que faleceu, que ele carregava numa corrente de ouro, presa no pescoço, junto do coração. Ele abriu a porta de sua casa confiante, porém, ao ver o bosque, aquele bosque, antes verde e cheio de vida, agora podre, fétido, o encarando ameaçadoramente, ele pôde sentir o cheiro da morte à sua espreita. Cadê? Parece que a minha avó disse que é macabro. Ele seguiu com seu machado em punho, com passos firmes em direção ao bosque. Ao adentrar em meio às árvores mais sombrias, nunca já vistas, ele pôde sentir a presença do mal naquele lugar. De repente, sobre sua cabeça, as árvores começaram a chacoalhar, como se houvesse alguma força que definitivamente não queria ele ali. Era possível ouvir o pântano o intimidando a afastar-se. Vários sonhos, os mais sombrios, dentre eles, o de serpentes. Serpentes, muitas cobras, muitas serpentes. Que nem no Indiana Jones, que ele tem Cuidado. medo da serpente. Cuidado com a vela, gente. Que nem o Indiana Jones, que ele tinha medo da serpente. Só que no bosque tinha muita serpente. Para, não bota pilha que já é assustador o suficiente. Se botar calma, vai se bichar. Tantas serpentes que... Ai, eu não gosto de cobra, não. Oi. Eu não vou entrar no negócio, não. Vem cá, senta aqui no meu colo. Vem cá, senta aqui no meu colo. Tantas serpentes... Eu não gosto de cobra, não. Vou entrar naquele lugar, não. Então Eu tá. vou. Eu vou. Eu não vou, porque eu não gosto. Eram tantas serpentes que davam a sensação de que ele estava cercado por elas. Foi quando algo caiu em seu ombro. Primeiro uma, depois duas, depois milhares de cobras sobre seu corpo. E ele correu enlouquecidamente tentando procurar abrigo, mas acima de sua cabeça só haviam galhos retorcidos e podres, de onde as cobras caíam como se por vingança, por ele estar ali. Finalmente ele encontrou um lugar seguro. E depois de todo aquele desespero que tomou conta de sua mente, ele só pensou, pô, cara, para. Eu não vou entrar, não gosto de cobra. Eu vou entrar. Eu vou parar de contar a história. Não, mãe, eu vou entrar. Então eu vou contar Se pra ele ela. quiser, ele sai correndo. Finalmente ele encontrou um lugar seguro. E depois de todo aquele desespero que tomou conta da sua mente, ele só pensou em estar nos braços dela, sua mulher morta, mas que a acompanhara constantemente em seu coração. Ele sacou então do seu bolso a foto que diversas vezes o acalmara em momentos de aflição. Sentiu uma paz tomando conta de sua mente. Era ela, a lembrança que dava sentido à sua pobre vida. E quando olhava para a foto, a paz que rondava seus pensamentos parecia que tomava vida. Algo estranho, inexplicável estava acontecendo. Quando diante dos seus olhos a imagem dela surgiu, na forma de um fantasma, que ao mesmo tempo que era aterrorizante, era também uma forma de confortar a saudade e o pavor vivido por ele. Ela parecia tão apavorada quanto ele. Fantasma. Então eu sou mais corajoso. Ela parecia tão apavorada quanto ele. Era como se ela quisesse lhe dizer algo, mas não podia. Depois que ela Ou não conseguia. Quietinha, Rony. Não podia ou não conseguia. O fato é que quanto mais ele desejava tê-la perto, mais ela se afastava. E ela foi indo, até que seu vestido branco fantasmagórico sumiu na penumbra do pântano.
ele se desesperou por saber que poderia nunca mais vê-la e sentiu um medo que tomou conta dos seus sentidos. Ele começou a vagar sem rumo pelos caminhos obscuros do pântano, observando as árvores já sem folhas, as sombras dentre a escuridão, os insetos horripilantes, os ruídos assombrosos e uma espécie de risada maléfica que era impossível identificar o que seria. De repente, ele se encontrou preso em uma espécie de teia gigante. E quanto mais ele tentava se libertar, mais ele se prendia. O desespero tomou conta dele e só conseguia pensar no tamanho do predador que poderia tecer uma teia daquele tamanho. Era muito grande a teia. E ele ficou emaranhado naquela teia e ele não conseguia se libertar. E... Peraí, só um pouquinho. Muitas aranhas começaram a surgir, muitas aranhas. E ele sentiu que não teria chance. Não, mas ele não ia ter chance contra tantas aranhas. Até porque ele começou a pensar que daquela aranha grande que tinha feito aquela teia toda. Porque ele sabia que aquela teia enorme não poderia ter sido feita por aquelas aranhas pequenininhas. E ele sentiu que não teria chance quando um pequeno feixe de luz reluziu bem próximo a ele. E sem saber como, ele se soltou da teia e seguiu adiante, tendo certeza que estaria perdido se tivesse encontrado uma aranha que teceu, não faz mal, que teceu aquela teia enorme. Ele continuou caminhando até que as árvores ficaram em menor número e uma pequena clareira surgiu, deixando ver um antigo cemitério, um lugar antes tranquilo, agora tomados por espíritos do mal e forças demoníacas. A risada maléfica parecia se aproximar e apavorado ele caminhou até uma lápide que parecia familiar. Sabe o que é lápide? É aquela que coloca o nome da pessoa que está enterrada ali. E... Ai, caramba, tá escuro. A lápide parecia familiar. Obrigada. Não, mas não precisa não. Pode deixar. Pega da Kawane, que ela ficou com medo, saiu correndo. Era a lápide, ele reconheceu a lápide. Era a lápide do seu avô. Era a lápide do seu avô. Era o túmulo do avô dele, James Miller, o qual lhe presenteou há muitos anos, quando ainda era um menino, com um relógio antigo que estara na sua família há muitas gerações. Emocionado, o lenhador esqueceu por alguns segundos o lugar horripilante onde se encontrava. E aí, foi nesse instante que surgiu um ser maligno montado em uma vassoura, uma bruxa maléfica que ansiava por sua alma. Não estraga. Estraga isso aqui. Nossa, acredito. Era uma bruxa horripilante que dava uma risada maléfica. Ela vinha em sua vassoura na direção dele e sem que ele pudesse pensar, ela lançou um feitiço com a sua varinha em direção ao seu coração. Ele não teve tempo de reagir. Quando ouviu sua risada aterrorizante, foi o tempo de se virar e recebeu toda a magia do mal de uma só vez. Por sorte, estava em sua mão. E só ele foi atingido pelo poder da bruxa. Olha a sorte dele. Ela se enfureceu e ele não esperou que ela tentasse novamente. Correu por dentro do pântano e com a bruxa furiosa lhe perseguindo pelas árvores do pântano obscuro, ele começou a correr o mais rápido possível. Ele sentiu que ela tinha perdido de vista, mas apavorado e temeroso pela sua vida, o lenhador continuou correndo com seu machado nas mãos, até que ele caiu dentro de um charco gosmento, podre e fétido, com um enorme emaranhado de cipós, lama e restos de animais mortos em decomposição. Ele afundou completamente e já quase sem ar, sujo de toda aquela podridão, utilizando suas últimas forças, esticou a mão para fora da lama que cobrira seu corpo por toda e por sorte alcançou um cipó. Com muito esforço, ele conseguiu se erguer para fora. Ela não tá com o celular. O que é isso? Ela não tá com o celular ligado não, né, Kawane?
Tá. Sacanagem. Ele alcançou o cipó e com muito esforço conseguiu se erguer para fora do charco, mesmo parecendo ser sugado pelas forças do mal que ali habitara. Exausto, ele deitou alguns segundos na terra firme, mesmo que suja, cheia de insetos horripilantes. Na tentativa de limpar seus olhos e bocas daquela lama imunda, ele passou as mãos pelo rosto e pescoço e notou a falta do seu cordão com a aliança. Quando ele passou a mão assim, ele passou no pescoço e falou: ué, cadê meu cordão com a minha aliança? Ele não achou a aliança da esposa. Foi como se agora, se naquele momento, ele tivesse por conta própria. Como se toda aquela proteção não existisse mais. Olhando no horizonte, ele pôde reparar uma estranha luz em toda aquela escuridão. Ele resolveu investigar. Seguiu a luz até uma árvore, uma enorme árvore, com os galhos retorcidos e aparência tenebrosa. Essa, sem dúvida, era diferente de todas as outras árvores horripilantes que ele achou. Vem pra cá, fica aqui, calma. Era definitivamente horripilante. De repente, ele ouviu novamente aquela risada. Ele se apavorou, porque ele sabia que era a bruxa, que estava próxima. Ele correu para o emaranhado de raízes pútrefas, a fim de se esconder. Ele correu para dentro, no meio das raízes, aquela árvore enorme, gigante. Ele correu lá para dentro, se emaranhou nas raízes que eram altas, eram grandes, eram nojentas, a fim de se esconder. Não faz mal. A fim de se esconder. E aí ele ouviu a bruxa. E a bruxa chegou até ele, se aproximou dele e ficou rondando a árvore. E ele ficou escondido, apavorado. E ele ouviu a bruxa conversando, como se estivesse conversando com algum espírito, alguma força das trevas. E ela começou a falar consigo mesma, com o espírito, não sei. Ela começou a falar sobre aquela árvore. Aquela que ele achou que era estranha. Ela começou a falar da árvore. E falou sobre a semente que ela tinha plantado. A semente que ela plantou e que gerou aquela árvore. E de repente ela falou, ela sem querer falou, que aquela semente que brotou ali naquele lugar, no meio do bosque, com aquelas raízes enormes e nojentas, ela foi espalhando maldade por todo o bosque. E aí o lenhador descobriu que a fonte da maldade daquele bosque, tudo, a maldade que destruiu aquele bosque, estava contida naquela árvore. E ele era um lenhador. E ele estava com seu machado. Então o que ele fez? Cortou. Deu uma machadada mais forte. Esperou a bruxa embora. Esperou a bruxa embora. Ela foi e se afastou. E ele pegou o machado e deu uma machadada na raiz da árvore. Na raiz mais grossa. E quando ele deu essa machadada na raiz, o machado dele ficou preso. E ele tentou tirar e não conseguia tirar o machado ficou preso. E aí começou a surgir muitas forças malignas, muitos fantasmas, muitas coisas, uma nuvem de fantasma e maldade que surgiu ali. E ele começou a ficar aterrorizado. E de repente as raízes começaram a sugar ele. E ele foi sendo sugado para dentro da árvore. E de repente ele sumiu. Sumiu, ficou silêncio. Ninguém nunca mais ficou sabendo do lenhador. Dias se passaram, meses se passaram. Os vilarejos continuavam, tira do meu rosto. Os vilarejos continuaram com o problema da escassez de água, de alimentos, de tudo, sofrendo ataques dos animais. E aí, alguém teve que tomar alguma providência. Só o que sobrou, que todo mundo sabe, hoje em dia, né, que isso já faz muito tempo, que o bosque não existe mais. Que o pântano tomou conta do bosque. E que toda essa maldade quem foi responsável foi essa bruxa, que passou a morar no bosque. E aí, valeu, mãe. E aí, o que acontece? A bruxa mora no bosque, o pântano tá lá, as pessoas tiveram que se mudar,
E a gente sabe que toda a maldade está na árvore. E sabe o que está segurando a maldade lá? O machado. O machado do lenhador, que quando ele cravou na raiz, ele ia libertar toda a maldade daquele lugar. Mas só que como o machado ficou preso, ele bloqueou a maldade que ficou presa ali e que continuou ali naquele bosque. Talvez, se a gente conseguir tirar o machado, a gente consegue libertar o bosque. E aí eu queria saber se vocês querem ir lá no bosque tentar libertar Eu quero. Eu quero. a alma do lenhador que ficou presa no bosque. Não só a alma do lenhador, a alma de todos que ficaram presas no bosque. E libertar esse bosque desse pântano horroroso que surgiu. Vamos Eu lá? quero. Vamos? Vamos. Olha só, quando a gente entrar lá, Mas as cobras são de mentira, né? é tudo de mentira, é tudo história. Você viu que fui eu que escrevi a história? Para, você tá proibido. Ai, desequilibrei. Você tá proibido. É a força da maldade. Você tá proibido de fazer som. Vamos lá, Cauã. É cala a boca. Depois de 20 minutos de história, É cala a boca, rapaz. as crianças vão entrar no bosque. Vou me salvando lembrando. Olha aqui, você não passou o dia inteiro curiosa do bosque? Maneiro, mas agora é escuro dá Olha pra ti. susto. Olha pra ti. Olha pra ti. As Você não passou o dia crianças inteiro Para, Luiz Henrique. esperando pra lá? bosque Vamos lá, vamos ser não corajosa. vão. É legal, menina. Você vai ver o que tem lá dentro. Você não vai ver o que tem lá dentro? É Tem mentira. certeza? Então tá, Tudo então eu vou com os mentira. meninos. Vamos lá. Tá bem, você não sabe o que Se você mudar de ideia, você vai ter que entrar sozinha. Se entrar sozinho, Tem- pior. Para, cara, já falei. Vem entrar com a tia. Foi tudo eu que fiz, Cauane. Por que você tá com medo? Então tá, não vai ser. Ela não tá com medo nada. Passei, olha só vou falar uma coisa pra você. Passei o dia inteiro, eu tô há vários dias fazendo essa brincadeira pra vocês. E você não vai curtir a brincadeira, porque a graça é vocês... Não bota no rosto dela. A graça é vocês entrarem agora. Bota ali de novo, filma isso. Aqui é horror. Uma pessoa ali no canto. Não tá dando... Olha só a filmagem. Tira essa luz daí, Eric. Apaga essa lanterna, Eric. Abaixa lá, Cauane, abaixa lá. Que horror. Vamos, chega. Vai ficar aí, né? Vou Então tá. dormir. Desliga aí a câmera. E aí, por favor. liga lá de novo.